Bem-vindos mais uma vez ao canal Urogineco Online. Para quem já é inscrito ao canal, sejam bem-vindos também mais uma vez. Não esqueçam sempre de compartilhar esse conteúdo. Se você se identifica com ele, se conhece pessoas que tenham o prolapso da região genital, que é a sensação de bola na vagina, tudo isso incomoda bastante as mulheres e traz um prejuízo enorme para a qualidade de vida. Se isso faz sentido a você, não esqueça de compartilhar, transmitir esse conhecimento às outras pessoas. Bom, o vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o prolapso uterino. O que é o prolapso uterino, gente? De que forma a gente reconhece e o principal, como a gente pode tratar e prevenir a incidência desse prolapso. Gente, o prolapso uterino nada mais é do que o descenso do colo uterino, do útero ou a cúpula da vagina para o exterior, né? Então ela desce pelo canal vaginal e às vezes pode sair até mesmo para fora. O quadro clínico nada mais é do que a sensação de bola na vagina, né? Então ela tem uma sensação de uma protrusão, né? A saída de uma estrutura pelo canal vaginal. E o que vai fazer ali o diagnóstico, claro, né, é o exame físico. O exame físico ele é muito importante, né? O exame físico, o médico, ele vai definir o que desce ali pelo canal vaginal. Se você lembra nos vídeos anteriores, né, vou deixar um link aqui embaixo, né, para vocês consultarem novamente de que forma é feito ali o prolapso, de que forma é feito esse diagnóstico. Não esqueçam de retomar, voltar a esses vídeos anteriores que tá muito bem feitinho, né? A gente consegue entender, inclusive, todos os compartimentos que podem prolapsar. Porém, o vídeo de hoje é para falar apenas do prolapso apical, que é o prolapso uterino. Então, gente, o exame físico, ele é muito importante. O exame físico ali detalhado, o médico ali, urologista ou ginecologista, que estão habituados a lidar com essa área, vai examinar a paciente, vai pedir para fazer força, né? Na hora do momento do exame físico, que é para ver esse descenso, né? Que é para ver a bolinha vaginal ali saindo, tá bom? No caso aqui, o útero. Às vezes não se consegue com a paciente deitada, tem que pedir para ela ficar de pé para poder observar essa questão da saída, né? Dali da protuberância, né? Do colo ou da cúpula da vagina, no caso das mulheres que já são esterectomizadas, tá? Essa saída do útero, tá bom? É muito importante ali no exame físico porque é que vai definir o melhor tratamento para aquela paciente, tá? E da onde vem esse prolapso? Por quê? Por que ele sai ali para fora, gente? A pelve, ela tem uma estrutura de ligamentos e fáscias em equilíbrios, né? Que nós chamamos assim de vetores, né? Existem os ligamentos da porção anterior da vagina, existem os ligamentos que fazem a sustentação do útero, que é um ligamento chamado útero sacro, existem os ligamentos e fáscias que fazem a sustentação do compartimento posterior, e tudo isso está em equilíbrio, em perfeito equilíbrio. Quando uma dessas estruturas falha, ou seja, se perde a sustentação, as outras elas podem entrar em desequilíbrio e surgir o que nós chamamos de prolapso. O que faz a sustentação, gente, do útero é um ligamento, uma estrutura anatômica chamada ligamento útero sacro, tá? Ele vai desde o útero ali, do anel pericervical, próximo ao colo uterino, até a região sacral. Vou colocar uma fotinha aqui para vocês, tá bom? Então, quando esse ligamento ele entra em falha, né? Ele acaba se distendendo, acaba às vezes em determinados momentos pode até ter uma ruptura desse ligamento, ocorre um desequilíbrio e aí o útero começa a fazer o seu caminho, né, de descida até a região ali do hiato genital e acabando até saindo para fora em algumas situações em casos de prolapsos mais avançados, tá bom? Então, se deve a essa perda. E o que pode levar a essa perda, gente? São os fatores de risco, né? Que fatores de risco são esses? Às vezes a paciente está acima do peso, a obesidade, por exemplo, o tabagismo, multiparidade, com partos distóxicos que a gente chama, né? Bebês grandes, tudo isso pode facilitar lesões, rupturas em estruturas pélvicas e acaba favorecendo o aparecimento aí do prolapso, tá bom? Então, gente, uma vez feito esse diagnóstico, a gente vai partir ali para o tratamento.
E nesse momento que a gente vai programar o tratamento, é muito importante o médico pedir alguns exames para a gente avaliar como está esse útero da paciente. Tá bom, gente? Que exames são esses? Geralmente a gente avalia através do ultrassom transvaginal para a gente ver como é que está dentro do útero, se o endométrio dele, que é a camada mais interna ali do útero, está normal, se tem algum pólipo, se tem algum espessamento. Às vezes a gente precisa estudar o útero antes de partir para essa cirurgia, tá bom? A gente faz também o Papa Nicolau para saber se o colo uterino está normal, se tem uma doença que é pré-neoplásica ou se tem algum acometimento, alguma coisa que precise se investigar. Algumas vezes, gente, a paciente tem alterações no Papa Nicolau, né? Então, pacientes, por exemplo, que têm o HPV, se esse HPV não for tratado, não for feito o segmento, às vezes ele pode se transformar ali o epitélio do colo uterino, quem sabe até o surgimento de um câncer de colo. Então, por isso é importante fazer o exame de Papa Nicolau para saber se esse colo uterino está normal, tá? Definimos a saúde uterina, se está tudo bem com o útero, aí a gente tem a opção, gente, de preservar o útero no momento da cirurgia, para poder fazer a preservação dele. Geralmente, quando a gente preserva o útero, a gente tem um resultado melhor, uma estrutura anatômica ali melhor, claro, se o útero não tiver nenhum problema, tá? Então a gente tem uma tendência a querer preservar mais o útero ao invés de retirá-lo. Retirar está errado? Não, longe disso, né? Tanto é que é uma das cirurgias mais feitas hoje em dia. A esterectomia é um dos procedimentos mais feitos, né, em conjunto para tratar o prolapso uterino, tá bom? Então, voltando mais uma vez, quando a gente tem o diagnóstico da saúde uterina, a gente tem dois caminhos para seguir. Ou a gente pode preservar o útero, que é uma tendência minha, não só minha, mas também uma tendência aí mundial, né? Então, se a gente tem um útero saudável, um dos procedimentos é fazer a preservação dele. Se a gente tem um útero com patologias, a gente, obviamente, parte para uma cirurgia para, além de ser feito o tratamento do prolapso, né, da cúpula da vagina, a gente fazer a remoção desse útero também, tá bom? Então, dois caminhos, ou a gente preserva, ou a gente retira. E existe também duas vias de tratamento, gente. Ou a gente faz pela via vaginal, ou a gente faz pela via abdominal, tá bom? A via abdominal é uma excelente via de tratamento porque ela entrega um resultado melhor a longo prazo. A gente tem uma menor taxa aí de recidiva, tá bom? A gente preserva ali uma parte da estrutura anatômica do útero, que é o colo, né? Justamente para fazer a fixação de uma telinha ali naquela região do colo e da vagina, fixando numa estrutura anatômica lá no interior da barriga, uma estrutura óssea ligamentar, que é o promontório sacral. Então, com isso, a gente consegue recuperar a anatomia da vagina de novo, claro, quando a gente opta por fazer esse tratamento pela barriga, tá bom? Via abdominal. Então, uma excelente cirurgia, hoje a gente faz por via laparoscópica, ou a gente faz por via robótica, ou às vezes até por via aberta convencional, também tem um excelente resultado anatômico e funcional, porque a gente tenta restabelecer novamente a anatomia da pelve e a funcionabilidade da pelve, principalmente da bexiga. A bexiga agradece muito quando a gente trata o prolapso, porque facilita o esvaziamento do xixi novamente. Se a opção, gente, foi pela via vaginal, pelo tratamento, como eu falei para vocês, ou a gente preserva ou a gente retira o útero, principalmente se remove quando o útero está doente, tá? Quando a gente parte para uma remoção do útero, a gente pode ter algumas coisas que são importantes a gente comentar com a paciente no momento aqui da consulta. Olha, quando a gente remove o útero, é uma cirurgia às vezes um pouquinho maior, né? Tem uma tendência maior a uma perda sanguínea um pouco maior também, né? E uma taxa de recidiva também um pouco maior do prolapso no futuro, principalmente se essa mulher não mudar os hábitos de vida, né? Então, hábitos de vida saudáveis vão ajudar a diminuir essa taxa de recidiva no futuro. E o que eu falo isso, gente? Um bom controle do peso, uma boa dieta, uma atividade física, tá bom? Eliminar, né, os hábitos ruins como fumar, né? Diminuir a quantidade de álcool, se possível eliminar. Então, hábitos de vida saudáveis, né, vai
propiciar um melhor resultado a longo prazo, porque você corta ali os fatores de risco, tá bom, gente? É muito importante, tá? Então, a gente sempre conversa isso com a paciente quando a opção é fazer a remoção desse útero, tá? Lembrar que o útero, gente, ele não é culpado pelo prolapso, né? Muitas chegam aqui no consultório pedindo para remover o útero, porque ele está saindo ali para fora e tudo. Lembrar que ele não é culpado, né? Pelo contrário, quando a gente preserva a estrutura anatômica ali, a gente, né, tem também um melhor resultado ali, uma menor recidiva. Porém, para quando a gente faz a preservação, na maioria das vezes, gente, a gente precisa usar uma telinha, né? Uma telinha ali vaginal para fazer a sustentação ali desse útero e fazer uma ancoragem ali num ligamento interno chamado sacroespinhal, que a gente chama, que é a via que a gente usa, tá? Sei que são muitas coisas técnicas, né? Mas a gente sempre conversa isso com a paciente para escolher qual a melhor via para ela e ela entender qual via ela está indo, o que ela pode encontrar, quais são as taxas de sucesso, se pode ter uma taxa maior de recidiva. Uma cirurgia ali é melhor do que a outra, gente? Nem sempre, né? A cirurgia abdominal, ela entrega um melhor resultado, mas não significa dizer que a cirurgia via vaginal, ela é pior, ela é ruim. Não estou falando isso, né? Ela resolve o problema, tem um excelente resultado anatômico e funcional também. Porém, a cirurgia abdominal, ela entrega um melhor resultado a longo prazo, tá? Não significa dizer que é uma cirurgia, a cirurgia vaginal é uma cirurgia ruim, tá bom? Pelo contrário, ambas são muito boas e entregam um bom resultado funcional e anatômico também. E, gente, por último, né, depois de decidir essa questão do tratamento, é muito importante orientar a paciente no pós-operatório, né? O pós-operatório é muito importante, por quê? Porque, como eu falei para vocês, os prolapsos, são eminentemente cirúrgicos, né? Principalmente quando a paciente ela tem uma queixa, quando a paciente tem um prolapso um pouquinho mais avançado. Então, essa orientação pós-operatória ela é muito importante, né? Não carregar muito peso, né? Ter um funcionamento intestinal adequado, então pedir para essa paciente comer bem, se alimentar bem, frutas, legumes, né? A ingestão de fibras, porque precisa fazer o intestino funcionar. Lembra, as pacientes obstipadas crônicas, elas forçam muito a barriga e propicia também o aumento da pressão abdominal e maior incidência da recidiva ali do prolapso. Então, cuidar do intestino é muito importante nesse segmento ali pós-operatório. O controle do peso, uma atividade física com uma certa supervisão, né? Então, cuidado com exercícios que forçam muito o assoalho pélvico, né? Agachamento, essas coisas tende a ser um pouquinho evitado, né? Para evitar também a recidiva da bolinha novamente. Então, todas essas orientações a gente faz, tá bom, gente? Todas essas orientações, elas são importantes, né? Para um melhor resultado pós-operatório e evitar também a recidiva desse prolapso aí no futuro, tá bom? É isso que eu tinha para falar para vocês. O prolapso apical, ele tem formas de manifestação. O diagnóstico, o exame físico, ele é muito importante. Então, vá com um colega especializado, vá com um colega médico que tem experiência no tratamento, tá bom, do prolapso, porque o diagnóstico para saber o quanto o útero desce e se ele desce é muito importante na programação da sua cirurgia. Identificar os fatores de risco são muito importantes para a gente mudar o curso da doença e escolher qual a melhor procedimento, qual a melhor via de tratamento para você. Cada paciente tem uma melhor taxa de sucesso, uma melhor via de cirurgia. Tudo isso tem que ser discutido aí com o seu médico, né? Muitos fatores são levados em consideração no intuito de ter o melhor resultado. Converse com o seu médico. Se tem o prolapso, se tem o desconforto, busque tratamento. É muito importante tratar, porque o prolapso, principalmente o prolapso em estadio avançado, ele vai comprometendo essa qualidade de vida da mulher e o que é pior, além disso, afeta o funcionamento adequado dos órgãos pélvicos. Afeta o funcionamento da bexiga, essa bexiga fica irritada, a paciente vai mais vezes ao banheiro fazer xixi,
algumas têm dificuldade miccional, algumas têm que botar a bolinha para dentro, né? Afeta o bom funcionamento do intestino, então dificuldade para evacuar, tudo por conta da mudança de posição da anatomia pélvica. Então busque tratamento para manter uma boa saúde desses órgãos pélvicos, o bom equilíbrio da estabilidade ali do assoalho pélvico é muito importante para a nossa qualidade de vida. Combinado? Agradeço a atenção de vocês, aguardem os próximos vídeos e, mais uma vez, se isso identifica ou você conhece alguma pessoa com esse tipo de problema, compartilhe o vídeo. Isso pode ajudar a mudar a vida de alguém. Uma boa semana para todos.